capoeira. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paraná. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Papo Ancestral. Eu sou Aquim Andrade, Babalorixá, Kim de Obaloaê. E claro, toda segunda-feira às 20 horas, temos convidados ilustres e hoje não é diferente. Vocês vão entender quem está aqui hoje carregando uma história de cultura, uma história trazida desde a colonização desse nosso país. Vamos lá! Como herança africana, a capoeira nasceu no Brasil junto dos navios negreiros e foi praticada por muitos anos em tática de defesa dos cativos, mesmo após a abolição da escravatura. Essa arte foi considerada um crime, mas hoje muitos são adeptos dessa expressão cultural que mistura luta e dança. A vida é como uma roda de capoeira. Quem vive joga, quem joga vive. Uma rasteira não significa perder. Levante e continue a viver. Capoeirista não é aquele que sabe movimentar o corpo, e sim aquele que se deixa movimentar pela alma. Capoeira é muito mais do que uma luta. Capoeira é ritmo, é música, é malandragem, é poesia, é um jogo, é religião. Capoeira é um legado ancestral, símbolo de luta e resistência. Existem momentos na vida de um capoeira que só o berimbau compreende. Salve, salve a capoeira, salve o som do candomblé, salve a pimenta caseira no sabor do acarajé, salve a negra guerreira, salve as águas da ladeira com as bênçãos do axé. São mensagens de mestres da capoeira. E hoje, nosso Papo Ancestral tem a honra de receber ele, que é líder na gestão equipamento cultural, é mestre na capoeira desde 1980. Nosso bate-papo hoje é com o mestre Fininho. Boa noite, meu mestre. Que honra tê-lo aqui conosco no Papo Ancestral. Boa noite. Boa noite, a honra é toda minha, na verdade. É um prazer estar aqui, participando aí desse Papo Ancestral com o Babá aqui. Pra mim é uma satisfação. E vamos trocar uma bola, vamos trocar uma ideia, falar dessa nossa ancestralidade, da capoeira, da força que ela traz e de toda a sua historicidade. Assim como você citou, né? Que a capoeira está intrinsecamente ligada à historicidade do Brasil. Então ela é isso aí que você disse aí. Vamos trocando uma ideia. E aí a gente vai falando sobre várias coisas, inclusive essa ligação com a nossa história. Com certeza, meu mestre. A gente falou para vocês que está acompanhando aí de casa que o nosso Papo Ancestral, ele é aberto. Que a gente vai trazer grandes nomes da espiritualidade, da religiosidade e da cultura. E pessoas que navegam em todos esses mares também. E aí, mestre Fininho, é uma grande honra mesmo. Eu, que estou no culto afro-brasileiro há muitos anos, a gente escuta muitas histórias de capoeirista dentro dos nossos terreiros. Acompanha essa cultura dentro ali dos catimbós, da jurema, dos cultos caboclos. Então, eu que estou nesse culto desde os 12 anos de idade, estar de frente, estar perto, entrevistando um mestre da capoeira, isso é de muita honra para mim e de muita felicidade. Eu queria começar o nosso bate-papo, nossa troca de ideia. Eu queria que você falasse um pouco como que a capoeira entrou na sua vida. Como que foi isso, esse processo? Assim, isso aconteceu por meados dos anos 80. Um vizinho, acho que ele praticava capoeira um dia, eu tava jogando bola e vi uns caras fazendo uma parada diferente no quintal.
Aí eu falei, pô, me chamou a atenção. Eu falei, não, mas isso aí tem música, né? Eu achei que era... Aí eu falei, mas o que eles estão tocando? Não tinha entendido nada. Aí eu falei pro cara, eu posso ver? Aí ele me mostrou, era capoeira. Isso foi por volta de 1979, mais ou menos. Você tinha que idade, mais ou menos, aí? Ah, uns 12 anos. Você é novo, né? Você é novo. Vamos dizer assim, eu sou novo. Tenho 53 anos de idade. Muita história vivida e muita história a viver ainda, com certeza. Comecei a capoeira com 12, agora já se passaram 40 anos Que história, da que capoeira. história. Então ela apareceu na minha vida assim, através de um vizinho que fazia. E naquela época a capoeira, ela não era como ela é hoje. Não se tinha em qualquer lugar. Você tinha que ir longe para encontrar. E sem contar a questão da marginalização que ela sofria. Nós estamos falando de 40 anos atrás. É, bastante tempo. Então, quando eu falei pro meu pai que ia fazer capoeira, ele falou, você tá louco, que capoeira? Entendeu? Então, a gente tem que... foi uma época muito difícil, onde ela tinha um estigma maior de perseguição e ligado a coisas que não eram boas. Assim como fizeram com toda a nossa cultura de matriz africana, tudo que fosse ligado ao negro era como se não fosse bom. Né? Sim. Então, e a capoeira ela sofreu muito com isso, assim como a religião de matriz africana também sofre. E pra gente foi mais difícil, né? Porque ela é uma luta de libertação e a aceitação dela foi uma coisa muito, muito, muito difícil. Então, na minha época, praticar era complicado. E a capoeira também era mais violenta naquela época. Nos meados dos anos 80, a gente tinha realmente que provar que você era capoeirista, né? Entendi. Hoje em dia o cara vai na academia, treina lá, ninguém encosta nele e tal, mas ali você ia pra uma roda de capoeira, o cara queria saber se você jogava mesmo. E o teste era ali, ó, na roda, né? Não tinha conversa, né? Então era isso. Até porque naquela época não existia internet. Sim, sim. Ou você lutava, ou então você não conhecia a capoeira. Então o conhecimento se dava através até da própria oralidade. Nós tínhamos que procurar os mestres mais velhos, detentores do conhecimento, para que a gente pudesse entender melhor a capoeira, porque não existia essa didática que existe hoje. Hoje você tem um acesso a um livro, Sim. você tem acesso a vários tipos de CDs, vários tipos de histórias sobre a capoeira. Agora, 30, 40 anos atrás, você tinha que encontrar um livro de capoeira. Era muito difícil. Era muito difícil, porque era cultura negra. Então a gente está aí, nessa luta. Então a minha luta vem desde lá e vem nesse processo, todos esses anos aí pela capoeira. Que legal. Veja bem, a gente falou, quando a gente estreou aqui o nosso Papo Ancestral, com toda a nossa equipe, já quero de início aqui agradecer toda a equipe Papo Ancestral. Ninguém faz nada sozinho. Então o Papo Ancestral está indo muito bem, por causa de vocês também, que está tendo uma aceitação muito legal. E aqui pessoas que trabalham de verdade, se entregam para isso acontecer. E lá no primeiro programa, que vocês podem assistir, a gente falou que a gente queria trazer aqui no nosso programa várias personalidades. E aqui hoje nós temos uma pessoa que traz uma cultura de resistência, uma cultura de luta. E é legal vocês que estão aí acompanhar um pouco essa história, entender o papel da capoeira no meio de toda essa luta e dessa resistência. Então assim, mestre Fininho, eu queria que você falasse um pouco quem são as suas grandes referências na capoeira. Os seus grandes mestres. Acho que é importante falar o nome deles aqui. Eu acho que isso é muito importante. Assim, como inspiração, eu tenho o mestre Pastinha, que é um grande baluarte da capoeira, foi o grande defensor da capoeira Angola. Certo? Ele era muito amigo de Jorge Amado, ele foi um mestre que um dos primeiros a organizar a capoeira, né? A capoeira, ela é uma só. Entendeu? Existem estilos diferentes, mas a capoeira é uma só. Mas mestre Pastinha, mestre Valdemar, grande cantador, mestre Canjiquinha, bicho, aí você mestre Traíra, aí você começa a ver, você começa a buscar lá atrás. Enfim, são a raiz, aqueles mestres que começaram a capoeira lá nos primórdios e que passaram por todo aquele período, né, pós-escravidão, né? Então, para eles deve ter sido muito mais difícil, mas eles foram graças à resistência deles que nós estamos aqui hoje. É uma luta de resistência, né? E a capoeira provou isso, que ela é para ficar. Ela é uma luta de resistência, de raiz e que carrega uma historicidade muito grande dentro do seu contexto. Eu acho muito importante, porque eu sei que nessas lutas de resistência, sempre o nome daqueles mais velhos é dito com muita responsabilidade. E aí a gente está falando de uma cultura que tem muito tempo, de uma cultura
que se fortaleceu a cada década e vem se fortalecendo com grandes nomes como o nosso mestre Fininho. E aí eu queria também saber de você, nosso mestre, qual a ligação da capoeira com a espiritualidade? Como que você vê isso? E quem é o mestre Fininho no mundo da fé também? Como a capoeira te ajudou nisso? Essa ligação entre a capoeira e a espiritualidade um pouco. Bom, é muito assim, não tem como dizer que a capoeira não tem esta ligação. Primeiro que ela é cultura negra, então não tem como, partindo desse princípio, porque se você observar o que é a capoeira, ela canta para quase todos os orixás. Sim, verdade. Assim como a gente também canta para Deus, falamos de Jesus. Então a capoeira carrega dentro dela um lance muito, muito ligado. Acontece que assim, com essa evolução, essa capoeira chamada contemporânea, houve um distanciamento das verdadeiras origens da capoeira. Eu posso dizer que ela passou por um processo de embranquecimento. Entendi. Assim como passou outras culturas negras. Quando eu falo da capoeira, eu posso falar a mesma coisa com o samba. Sim. E não que eu falo isso no sentido de racismo, mas no sentido assim, houve uma mistura, né? Ela perdeu um pouco assim daquela sua essência. Mas a capoeira ela é extremamente ligada à religiosidade do negro. Sim. E a nossa história é a natureza. E quem está na natureza? É o Oxóssi, é o Xum. Você vai Xangô, você vai encontrar lá todo mundo. Então, os nossos elementos são a natureza. É a religião do negro. Nós já viemos com isso. É uma coisa que já é uma herança ancestral. Sim. Nós carregamos isso. Então, quando trouxeram para cá, trouxeram mais do que pessoas. Eu costumo dizer que atiraram no que viram e acertaram no que não viram. E nós estamos aqui para provar isso. Hoje a própria religião é uma legião de pessoas aí. É a prova que a coisa nós estávamos no caminho certo, né? Sim, sim. E aí, vocês que estão acompanhando essa linda entrevista aqui com tanta informação, quando ele fala, o nosso mestre Fininho, que a cultura negra, em vários aspectos, teve ali em seu crescimento a branquitude, não que isso é um problema. O grande problema é quando se esquece da onde começou. Exatamente. O grande problema é quando se esquece quem foram os primeiros, quem fez aquilo nascer, quem fortaleceu essa cultura. Esse é o problema. A cultura é para todos. Todos podem receber, usufruir e praticar essa cultura. Mas todos também precisam saber como nasceu. E é por isso que o nosso mestre Fininho está aqui. Eu queria assim, a capoeira faz parte da história da colonização do Brasil. Diretamente. Diretamente, né? E aí eu queria saber um pouco da sua visão sobre assim, a pouca importância que, infelizmente, na minha visão, o Estado, a política, os poderosos dá para essas culturas, para a capoeira e para outras culturas também, principalmente que envolve o negro. Qual a sua visão aí, se você acha que pode ter uma melhora sobre isso? Eu vou começar assim, pode haver uma melhora, mas a capoeira ela não é bem tratada pelo seu país de origem e pelo seu governo. Na verdade, existe uma utilização da capoeira para outras finalidades. O que eu posso dizer para você? O Brasil, quando vendem o Brasil, a capoeira está lá. Entendeu? Hoje você vai para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, o mestre de capoeira tem 300, 500 alunos, 200 alunos. Ele recebe prêmio do governo porque ele está dando aula. Aqui o governo quer que você seja amigo da escola, vai lá de fim de semana, dá aula voluntariamente, né? E aí você tem que falar assim, pô, mas a capoeira, eles acham que a capoeira tem que ser uma coisa assim. Então o governo não trata a capoeira, é o único esporte que o Brasil tem. Tudo que nós praticamos aqui vem de fora. O futebol é inglês, as lutas são orientais, ocidentais, enfim. Mas a capoeira só tem um esporte. No Brasil, na verdade, o Brasil, me desculpe. O Brasil só tem um esporte, chama-se capoeira. Genuinamente brasileiro. Isso é fundamental falar. Genuinamente brasileiro. É o único esporte que o Brasil tem. O resto tudo veio de fora. E muito bom que venham todos os esportes de fora. Mas o governo não tem um olhar
que a capoeira deveria ter. Ela deveria ter uma regulamentação, um respeito, igual todas as lutas. Hoje você vai em tudo quanto é escolinha de criança, você vê aula de judô, de karatê. Sim. Pouco você vê capoeira lá. Então, é uma coisa meio assim. Então existe uma coisa meio que ela não consegue entrar em vários segmentos da sociedade porque ela ainda é marginalizada. E eles nos veem assim, entendeu? Então, para você, eu digo para você, há uns 15, 20 anos atrás, eu era professor de capoeira registrado em carteira, como DRT, então eu tinha 13º, tudo certinho. Então a capoeira já tinha um status, mas só que ela não é regulamentada. E ela precisa ter o status de qualquer outro esporte, porque ela é utilizada na música, na propaganda, nas novelas, em tudo, ela tá em tudo. O berimbau, isso aí tá na música o tempo todo, é usado o tempo todo, é o tempo todo. Só que, qual que é a nossa contrapartida? Nós não temos nenhum apoio. Tenta um fomento com capoeira. Pergunta quantos capoeiras são detentores de projetos aí, que pegou uma lei Rouanet para um capoeirista. Não existe. Se o governo capoeirista mandar um projeto lá, o cara vai olhar e falar capoeira. Então é preciso ainda ter um olhar mais assim, realmente profissional da capoeira pelo governo. O governo precisa entender que nós somos mais ou menos no mundo 6 milhões de praticantes, cara. É um número grande. E somos nós quem mais representamos a língua portuguesa no mundo. Porque nenhum esporte tá enraizado no mundo inteiro que nem tá a capoeira. Você vai lá em Israel, você vai encontrar capoeira. Você vai lá na África, você vai encontrar a capoeira. Você vai no continente europeu, você vai encontrar a capoeira. Então, o que acontece? Com isso, nós somos um grande difusor da cultura e da língua portuguesa. E qual é o nosso retorno aqui no país? Eu vejo os mestres de capoeira aí, passando necessidade, não tem dinheiro para fazer um batizado, mestres aí que morreram aí à míngua, vi vários capoeiristas fazendo vaquinha para ajudar mestre antigo, quer dizer, o cara que era detentor de um saber, um griot, né, detentor de todo um conhecimento, o governo não reconhece os caras e fala, ó, esses caras aqui trouxeram essa cultura até aqui, mas não existe isso. Fizeram um filme uma vez aí de capoeira, onde não falaram dos verdadeiros mestres, não falaram da capoeira na Bahia, colocaram a capoeira na Amazônia. O filme foi produzido por um japonês. Então como é que dá para, entendeu? Então não existe um olhar para ela mesmo de verdade do próprio governo. Ainda falta muito, a não ser quando é para utilizar a capoeira para fins de marketing. Aí é legal botar na novela o cara dando salto, aí fica legal, levar como apresentação nas Olimpíadas. E hoje é muito orgulho de ver que esportes de rua estão invadindo as Olimpíadas. E um dia vai chegar a nossa vez, né? E nós estamos aqui torcendo para que o governo tenha esse olhar para a capoeira, dê o suporte a elas, aos mestres, às federações e confederações e às organizações legalizadas para que ela possa ter essa regulamentação. Quando eu digo isso, eu digo de formalização legal, junto com as associações, federações, como existem em todos os outros esportes, né? Sim. Então, sim. a hora que ela regulamentar e for padronizada, porque hoje assim, a capoeira, cada um tem um cordão. Eu vou num grupo é de uma cor, eu vou no outro é de outra, eu vou no outro. Então, não existe uma padronização para poder. Quando houver isso e ela estiver regulamentada, nós vamos também chegar lá nas Olimpíadas. Lá. Perfeito. E eu queria aproveitar essa aula que o mestre Fininho está dando aqui no nosso Papo Ancestral. E eu queria falar o seguinte para vocês que estão aí nos ouvindo. A gente é ensinado pela branquitude que tentou colonizar esse país a não dar valor para aquilo que o Brasil tem. Nós não podemos aceitar isso. As coisas que o Brasil precisa mudar não é essas culturas. O que o Brasil precisa mudar são várias coisas, como essa política suja que ninguém aguenta mais. Essa Constituição que só coloca aqueles que nascem com a dificuldade, com mais dificuldade ainda. Então, quando a gente pega um exemplo que eles ensinam a branquitude brasileira, a gente valorizar mais as coisas lá de fora do que daqui de dentro. Não vamos cair nessa. Nada contra o Halloween, por exemplo. Mas por que a gente tem que ter um dia de Halloween no Brasil
Se a gente tem o nosso Saci Pererê. E o Curupira, vamos lá. Nós temos o Curupira. Nós temos a mula sem cabeça. Então, eles ensinam a gente a dar valor para as coisas lá de fora e a gente não enxergar o verdadeiro valor que essa terra nos deu e nos dá, como a capoeira. É a cultura eurocentrista, né? Exatamente. Então, por que que é tão importante o Papo Ancestral? Para abrir, aqui, em vocês que estão assistindo a gente, pense um pouco no que esse mestre está falando. Pense um pouco naquilo que a gente vem falando nos programas. Ninguém aguenta mais isso. O valor dessa terra está aqui, é a capoeira. O valor dessa terra está na verdadeira história dos verdadeiros donos desse chão, que é os povos indígenas. Exatamente. Que é a mistura do negro com o povo indígena. Ah, mas e você que tem caminhos europeus e está aqui no Brasil? Não tem problema nenhum. A gente aceita todos. Só não podemos esconder os verdadeiros valores da nossa terra. Pensa nisso. Se questione, estude, vai atrás da verdadeira cultura brasileira, que você vai ver o quanto vai te fazer bem. E o quanto vai fazer bem você sabendo disso e espalhando essas informações. É o que o Papo Ancestral está fazendo. Então, assim, o Mestre Fininho, é uma aula, as suas palavras, culturalmente falando, com certeza, mas de vivência também. E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, como que está o teu trabalho hoje em dia na capoeira? Você mora aqui em São Paulo. Sim, eu moro em São Paulo. Hoje em dia, agora, eu tô assim, vivendo aquele momento que já todos vivendo. A pandemia afetou diretamente todo aquele trabalho com esporte diretamente. Mas além do esporte, eu também tenho um trabalho cultural que eu desenvolvo na minha região. Mas antes de falar isso, eu vou traçar um paralelo dentro daquilo que você falou, da questão política. E os momentos políticos são muito importantes. Aí vai falar assim, mas a política afeta a capoeira? Afeta sim. Nós perdemos o mestre Moa do Catendê por uma intolerância política. Ele com a sua posição de esquerda, ele tendo o direito de se manifestar e se posicionar politicamente, e uma pessoa lá com esses direitistas radical que Sim. agora surgiram do nada, né? Então a capoeira teve uma perda diretamente ligada à política. Então é só para registrar que também, quando a gente pensa que a política está distante da gente, ela não está. Né? Ela está diretamente aí afetando a vida, principalmente a capoeira. Ela teve um golpe aí que a gente perdeu e sabemos que foi uma questão política e direta, né? E também que no governo atual as coisas também complicaram para a capoeira. Não vou dizer porque no métier as pessoas estavam tentando aí um movimento para se parar com as rodas de rua. Na lei, eles estavam tentando aí, né, nos enquadrar em formação de quadrilha. Então o que eles estavam querendo? Eles estavam tentando implementar uma lei que se nós estivéssemos jogando capoeira e se alguém se machucasse ali e tivesse uma testemunha, exposição de violência pública. Eles estavam encontrando um meio para enquadrar a capoeira mais uma vez, né? Porque como você citou lá na história, ela já foi crime de capoeiragem no governo Deodoro, né? Então tentaram fazer de novo uma reedição, né? Então são coisas importantes que acontecem na nosso dia a dia, que talvez estão ligados lá atrás, coisas atuais. A política de hoje está muito difícil, momentos difíceis, nós temos aí fundações dos negros. Cadê os movimentos negros? Eu fico vendo assim muita manifestação política quando morre um cara nos Estados Unidos, mas o genocídio da população preta no meu país está séria. Sim. A gente está sendo morto no supermercado, cara. É um negócio impressionante. Então, tudo isso é política. E numa política mais socialista, numa política mais, né, que voltada para o povo, talvez a gente não via isso acontecer. Hoje eu tenho medo de ir no supermercado, porque um segurança daqueles pode achar que eu... Então, você vê como é que a política tá. É só para fazer um contraponto, que é importante falar, que a capoeira também, os capoeiristas estão intimamente ligados com a política. Nós estamos antenados a tudo o que acontece. Só precisamos nos organizar e entender que somos seres políticos. Fazer política faz parte. E ela não é nossa inimiga. Temos que usar ela como aliada e reivindicar os nossos direitos dentro da política
como todos os esportes fazem. Perfeito, perfeito. Grande mestre, nós temos um quadro no nosso programa Papo Ancestral, onde a gente traz uma pergunta polêmica, que é o nosso Momento Sombrio. Então, que venha o quadro Momento Sombrio. Grande mestre Fininho, a gente falou já um pouco sobre isso, porque esse assunto é extremamente polêmico, forte e temos que combater. Então, veja bem, eu queria saber de você por que ainda, no século XXI, a gente ainda vê culturas tão sagradas como a capoeira, ainda é vista por muita gente, no Brasil inclusive, de maneira marginalizada. E aí eu queria a sua opinião, por que isso acontece? Qual a saída para a gente quebrar isso? E se existe trabalhos, porque a política tem muito a ver com isso. Você quando vai votar, pensa nisso. Pense em quem salva a cultura e quem destrói a cultura. Como você vê o movimento da capoeira, mas de todas as tradições culturais que envolvem o negro e os povos indígenas, que são vistas ainda de maneira marginalizada? Bom, só espera um pouquinho, meu mestre, porque antes do senhor responder, eu vou deixar esse gostinho para o próximo programa. Na próxima, iremos deixar essa resposta para o próximo bloco. Não perca o programa da semana que vem, que teremos o nosso convidado, o mestre Fininho, respondendo essa pergunta e outras polêmicas, falando de todo o processo cultural que ele faz parte, todo o processo cultural que a capoeira traz e salva vidas. Muito obrigado. Acessem o nosso canal aqui Andrade no YouTube. Estamos nas redes sociais. Mandem as suas sugestões, as suas perguntas. A nossa equipe está de olho para levar o que nós temos de melhor culturalmente falando. Muito obrigado, mestre Fininho. Esse foi o programa Papo Ancestral de hoje. Muito obrigado.